Olá, é muito bom estar contigo mais uma vez. É muito bom ter você conosco para a nossa quarta e última aula de Ética, Política e Sociedade. A nossa disciplina tem esse nome. E o título da nossa aula de hoje, você pode acompanhar aí, é A Disputa Contemporânea entre as Concepções de Mundo. Eu sou o professor José Adir, sou graduado em Filosofia, especialização em mestrado, né? Falei todas as aulas, isso você já decorou. Justamente na área de ética, filosofia política, que é o tema que nós estamos trabalhando aqui, que eu acho que é alguma coisa interessante que a instituição te apresenta, porque o professor vem de acordo com a formação dele, não é um professor de outra área que trabalha aquele assunto. Isso também é, de certo modo, importante para a tua própria formação. Bom, na primeira aula nós vimos a formação do pensamento, né, recapitulando para a gente dar continuidade hoje. Como é que se forma o nosso pensamento. Na segunda nós vimos a formação da ética, da moral ocidental, mais propriamente, a distinção entre ética e moral, a contribuição dos sofistas, e viemos até Sartre, que é um filósofo falecido em 1980, mais próximo de nós, né? Menos de 40 anos. Na terceira aula, que foi a semana passada, nós vimos a questão da política. Então, nós começamos com os sofistas, depois vimos Platão e Aristóteles, o Platão que faz uma analogia, uma comparação entre o homem justo, a cidade justa, né, as três almas e as três classes, né? E depois o Aristóteles, que vai falar do homem político por natureza, da justiça distributiva, participativa e assim por diante. Aí tivemos a teocracia, aquele momento medieval, depois vem o Maquiavel, rompe com os antigos, que a política não é por natureza, segundo ele, não é também da vontade de Deus, como queriam os medievais, é uma busca pelo poder. A mola propulsora do universo político é a conquista e manutenção do poder. E aí, na sequência, isso se desdobra no pensamento de Hobbes, Locke e Rousseau, três contratualistas, justnaturalistas. Cada um deles tem uma tendência diferente, embora concordem em algumas coisas, né? Mas eles divergem também em algumas coisas, é importante que você lembre disso. E nós paramos no Rousseau. E a nossa aula de hoje é como se fosse uma continuidade, mas daí trazendo para os nossos dias atuais, como é que isso se desenvolve no mundo de hoje. Então, nós tivemos o capitalismo, que vem se fortalecendo cada vez mais, e quando chega ali na metade do século XIX, 1850, um pouquinho antes, um pouquinho menos, conforme a região do planeta, né? O capitalismo, então, ele está já constituído, firmado, a maneira como as pessoas se relacionam no âmbito do trabalho é a maneira capitalista. Caiu o feudalismo, que tinha o dono da terra e os servos, né? Normalmente era um nobre que cedia a terra para os servos que trabalhavam, não por salário, né? Na Idade Média eles não recebiam salário, era a corveia. A corveia era trabalhar para o dono da terra, 2, 3 dias, enfim, ajudando, né, e cuidando ali das propriedades dele, e daí poderia também desfrutar de uma parte da propriedade para si mesmo. Então era mais tipo autossustento, não circulava moeda, dinheiro. Aí renasce as cidades, que é o renascimento urbano, cultural, você deve ter estudado isso lá por 1400 e pouco, né? E aí isso vem se fortalecendo, daí nasce uma classe que enriquece nas vilas, nos burgos, são chamados de burgueses. E eles enriquecem mais através da circulação de mercadoria, de compra e venda, né? Vão muito para a China, para a Índia, comprar produtos e traz, e vende, e volta, e foram se enriquecendo. Daí começam a surgir os bancos, e aí os burgueses já estão fortes, mas eles não têm decisões políticas, porque o político é o rei. É ele que decide tudo. E aí eles falam, gente, temos que entrar no universo político. Nós temos que dar um jeito de ter política nas nossas mãos. Nós só estamos contribuindo, não estamos desfrutando, usufruindo. Então, nós precisamos também usufruir das benesses da sociedade. Daí vem aquela briga entre nobres e burgueses. Na Inglaterra, isso vai resultar na Revolução Gloriosa de 1689. Antes tem a Revolução Puritana, em 1640 e pouco. E daí o rei começa a dividir o poder com o parlamento, monarquia parlamentarista, em 1689. 100 anos depois, a França também faz uma revolução, a Revolução Francesa, em 1789, e guilhotina o rei, e derruba o rei. E aí mudou tudo, aí o mundo passa a ser outro. Então nós vamos tratar um pouquinho disso na nossa aula de hoje, mas daí depois que cai o rei, tem uns que são mais moderados, os girondinos, e tem uns que são mais extremistas, os jacobinos.
Então, os girondinos ficam à direita do parlamento e os jacobinos ficam à esquerda do parlamento. Os girondinos querem mais liberdade para a burguesia, que a lei tem que prevalecer, a separação entre nobres e burgueses, e os jacobinos já são mais radicais, né? Eles querem levar a revolução até o extremo. Então, é essa a diferença que nós vamos perceber hoje. Claro que depois direita e esquerda vão ter conotações diferentes ao longo da história até chegar aos dias atuais. Por isso, essa nossa aula de hoje, ela tem que ser participada, tem que ser, vamos dizer assim, ministrada com o seguinte pensamento. Pensamento que nós vamos extrair de Voltaire, filósofo francês, nascido em 1694 e falecido em 1778. Viveu 84 anos. Ele diz: posso não concordar com o que dizes, mas morrerei lutando por teu direito de dizer. Infelizmente, nós temos os nervos acirrados quando se fala de direita e de esquerda. As duas têm falhas. Na Bíblia, aparece bem no meio da Bíblia, se não me engano é Salmo 118, versículo 8. Maldito o homem que confia no outro homem, porque vai se decepcionar. Direita e esquerda têm falhas, as duas. E a rotatividade no poder, de acordo com o Rousseau, é uma necessidade. A rotatividade no poder é algo benéfico para a população. Então, é bom que tenha direita e esquerda, porque um fiscaliza o outro. Se só tem um, deita e rola, não tem concorrência. Imagine em termos de comércio, por exemplo, a cidade pequena só tem um mercado. Ele pode explorar como ele bem entender. Você não tem alternativa para comprar. Agora, se tem um concorrente, ele tem que minimizar um pouquinho o seu lucro. A mesma coisa dá para trazer para o âmbito político. Só tem direita, faz o que quer. Só tem esquerda, faz o que quer. Tendo direita e esquerda, a gente ganha com isso, né? E até quem dera tivesse uma terceira alternativa. Nós vamos ver na aula de hoje que talvez até exista uma terceira alternativa. Então, contextualizando a nossa aula, acompanhe comigo, nós tivemos um percurso que vai da modernidade. Para quem não lembra, a modernidade começa em 1453 e ela termina em 1789 com a Revolução Francesa. Nós entramos na contemporaneidade. Alguns acham que a contemporaneidade já acabou e que a época que nós vivemos hoje, 2019, nós estaríamos na pós-modernidade. Se isso não ocorreu, se nós estamos na mesma época de quem viveu em 1789, eu acredito que não, inclusive porque o nosso mundo é bem diferente do deles. Eu acho que eles viviam numa outra época, né? Então, provavelmente, essa contemporaneidade aqui já se esgotou. Mas a gente só percebe que uma época esgota uns 50 anos depois que ela termina. Então, talvez agora já estejamos com condições de perceber que a contemporaneidade já não existe mais e a nossa época realmente é outra. Mas, enfim, o que eu quero apresentar aqui é que o mundo mudou demais. Então, olha só, de repente, a Terra já não era mais plana, como se acreditava na Idade Média. O Sol já não se mexia. A Igreja já não era autoridade, ou não era a única autoridade. O rei foi para a guilhotina na Revolução Francesa, né? O burguês derrubou o nobre, tomou o lugar do nobre. O motor tomou o lugar do cavalo. A foto, o lugar da pintura. A vitrola suplantou a orquestra. Não precisa mais uma orquestra vir tocar. Você compra um disco e põe para tocar e o som é o mesmo. Talvez até mais alto ainda. O fuzil pegou o lugar da espada. Quando vai se fazer guerra, não é com espada, com flecha, com lança, mas é na base do fuzil e da metralhadora. De repente, após 336 anos, a modernidade morreu e a contemporaneidade nasceu. Então, o mundo foi tomando configurações bem diferentes. E até a Idade Moderna, a Igreja mandava em tudo. Mandava na política, mandava na ciência, mandava na economia, mandava na arte, mandava na ética, mandava em tudo. Aí aconteceu que uma primeira pessoa que tirou uma esfera desse mando da Igreja foi o Maquiavel, a política. Maquiavel emancipou a política da tutela, da influência da Igreja. Tutela significa cuidado, né? Da influência da Igreja. Galileu Galilei vai fazer a mesma coisa com a ciência. Ciência caminha com métodos próprios, com as pernas próprias, não precisa mais ficar refém das decisões eclesiásticas.
Aí nós vamos ter isso na ética. Na segunda aula, que foi sobre ética, eu falei rapidamente, talvez você não tenha percebido, né? Ou eu não falei mesmo, mas o Spinoza é que faz com que a ética se separe da igreja. Não precisa mais ficar atrelado a mandamentos externos e tal. Nós temos uma consciência religiosa, lembra da diferença que ele faz entre ética e moral. Enfim, é isso que eu quero apresentar para você. Acompanhe aqui comigo, olha ali. As esferas do mundo da vida, que são essas aqui embaixo, política, ciência, ética e outras tantas, se emanciparam da tutela da igreja. O mundo se fragmentou. O mundo era uma coisa só, praticamente, porque a igreja mandava em tudo. Agora, cada esfera dessa tem vida própria. Surgiu a figura do indivíduo. Indivíduo sempre existiu, mas ele não era concebido dessa maneira. Agora é um indivíduo com direitos, que nós falamos na nossa aula 3, direitos naturais, que são normalmente vida, liberdade, propriedade e igualdade. Os principais. Vão aparecer outros, né? Por exemplo, a dignidade também aparece, mas esses aqui, principalmente esses daqui, vida e liberdade. A liberdade não existia, por isso é muito valorizada. E quando se acentua esse pezinho aqui, que é a propriedade, aí surge o capitalismo. Porque a tarefa do Estado é proteger a propriedade. A empresa, a indústria, o banco, a terra, né? Então essa é a premissa básica do capitalismo, do liberalismo, tem que proteger a propriedade. E isso nasce lá com os burgueses, tá? Homem e cidadão passaram a ser vistos como sinônimos, porque até então o homem era uma coisa, cidadão é outra. Você só é cidadão se pertencer a uma cidade. Agora, homem e cidadão são sinônimos, principalmente depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, 30 direitos nos são assegurados em qualquer parte do planeta. A política acabou ficando refém da economia. Quem manda no mundo hoje é a economia. E qual é o papel da política, então? Garantir as propriedades individuais, lá mais uma vez propriedade, que eu já tinha assinalado aqui, né? Com leis e policiamento, chamado de Estado mínimo. Essa expressão Estado mínimo, ela é usada no liberalismo e no neoliberalismo. Então, a nossa aula de hoje, preste atenção, aqui nós não tem tendência política, não é papel de um professor te passar tendência nem de direita e nem de esquerda, por isso que eu estou dizendo, ambas têm falhas. E se você quer que a tua visão, sendo ela de direita ou sendo ela de esquerda, você quer que ela prevaleça, você tem que ser o primeiro a apontar correções para ela ser mais bem aceita. Se a direita tem erros e você não aceita, ela tem mais dificuldade para convencer. E a esquerda também. Se ela tem erros e você não admite que ela tem erros, ela vai ter dificuldade para ser aceita. Então você tem que ser o primeiro a falar, eu quero corrigir a minha tendência política. Eu quero ajudar a que a minha tendência política melhore. É a mesma coisa de um relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, entre amigos. Você quer apontar o problema do outro, o defeito do outro, vocês vão acabar brigando, rompendo, separando, se magoando, se machucando. Primeira coisa que a gente tem que fazer, onde está o problema? Em mim. Eu devo ter problema também. Vou ser muito sincero, porque se eu encontrar o problema em mim, eu corrijo. É difícil, mas não é impossível. Agora, se eu aponto o problema do outro, não depende mais de mim corrigir. É ele que vai ter que corrigir. E ele vai corrigir se ele quiser. Então, muitas vezes, os casais, inclusive, desmancham o casamento porque você fica apontando o problema do outro, o outro não quer corrigir. Então, eu vou embora e acabou, né? Amizade, enfim, como eu disse, as mais diversas esferas. Trazendo isso para a política, a mesma coisa. Eu quero corrigir a esquerda. Corrija a direita para a direita ganhar o campo que ela quer ganhar. Ou corrija a esquerda para a esquerda ganhar o campo. Você tem que corrigir a tua visão política e não o outro. Não é jogando pedra no teu opositor que você vai fazer ele melhorar. É melhorando o teu posicionamento que você vai fazer ele ser mais bem aceito, né? Então, esse estado mínimo, que vai fazer parte da nossa aula de hoje, é o quê? Capitalismo, porque é o primeiro que surgiu. Na Idade Média nós tínhamos só o feudalismo. O feudalismo morre, já falei disso, vem o capitalismo. Capitalismo, quando não tinha nenhum adversário, as pessoas trabalhavam de 14 a 16 horas por dia. Não é invenção, pegue a história. Trabalhava de 14 a 16 horas. Criança trabalhava de 10 a 12, a partir de 6 anos de idade. De 10 a 12 horas por dia.
Não tinha férias, não tinha 13º, não tinha fundo de garantia. Normalmente morava na casa do patrão, se perdesse o emprego, perdia a casa também. Então era praticamente uma ameaça, você não podia perder o emprego, você tinha que trabalhar, porque eu tenho a casa para morar e eu tenho a comida na mesa. Se eu perder, eu perco tudo. Eu me torno um mendigo junto com a minha família. Então era uma ameaça constante. E aí quando se começa a mostrar isso, né, o capitalismo ele é injusto, é a briga de patrão e empregado, que daí não se usa esse termo, né, se usa burguês e proletário, né? Para nós no Brasil não faz muito sentido falar em burguês e proletário, patrão e empregado, claro. E aí então começa a fazer críticas, e aí começam muitas greves. Greves, no final do século XIX, 1870, 1880, começa o século XX, 1900 e pouco, com esse panorama de greve, de disputa, de rixa, de competência, e as nações cada vez querendo se tornar mais ricas, e elas fazem colônia na América Latina. Nós fomos colônia até 1822, você lembra disso? 7 de setembro, o Brasil deixou de ser colônia, virou um país, uma república, né? E aí os Estados Unidos já tinham se libertado da condição de colônia dia 4 de julho de 1778, e aí todos os países vão se livrando, inclusive a África foi os últimos países que se livraram de ser colônia, foram os africanos. Aí a Índia, todos os países da Oceania também vão se livrando da Ásia, de um modo geral. Mas só que enquanto os países são colônias, começou muita rivalidade entre a Holanda, a Bélgica, a Inglaterra, a França, a Rússia, a Alemanha, a Itália, a Espanha, Portugal, todos os países europeus. Cada um tinha uma colônia e eles brigavam muito entre eles. O que aconteceu? Primeira Guerra Mundial. Estourou a Primeira Guerra, não dava mais. Os ânimos acirrados, né? Não se conseguiu mais conversar, não conseguiu se entender, estourou a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra ficou como se tivesse um vínculo com a Segunda. Por quê? Porque ficou questão mal resolvida. Muitas coisas engasgadas, principalmente para a Alemanha. A Alemanha pagou caro a sua entrada na Primeira Guerra. Era a Alemanha, a Áustria era a Áustria e Hungria junto, né? Império Austro-Húngaro, e a Itália. E a Tríplice Aliança, que se chamava. E aí ficou caro. E aí a Alemanha estava, assim, numa miséria. Um saco de dinheiro comprava um pão. Um saco. Não é mentira, tem vídeo mostrando isso. As pessoas queimavam dinheiro para se esquentar. O dinheiro não valia mais nada. Aí vem a Segunda Guerra, aí vem o Hitler, vem tudo que a gente conhece. Então, tudo isso começa por uma exploração, né? Por miséria, por fome, né? Aí o capitalismo percebe, temos que adequar, porque daí tem já um concorrente na parada, né? Aí vem uma visão socialista. Então, é bom que tenha as duas visões, né? Bom, o nosso ponto 4.1, a nossa aula é 4, esse ponto 1 aqui eu acrescentei, não tem no teu livro, da modernidade até a contemporaneidade, descobertas e invenções. Nós tivemos a criação dos Estados Nacionais com o poder centralizado, moeda, leis, né, que até então não existia na Europa. O capitalismo se consolidou, tivemos as revoluções burguesas, por quê? Nós tínhamos até a Revolução Francesa o primeiro Estado, que era o clero. O segundo Estado eram os nobres. O terceiro Estado era o povo. E surgiu o quarto Estado, que é a burguesia. Só que a burguesia tomou o lugar do povo e jogou o povo para quarto lugar, tá? E a burguesia fez isso com o apoio do povo, se uniu ao povo para derrubar os nobres. E quando derrubou os nobres, abandonou o povo. O povo, então, foi usado como massa de manobra. E isso já em 1789, e infelizmente a gente continua sendo usado até hoje e não percebe. O pior é isso. A gente não se convence de que nós somos massa de manobra nas mãos dos políticos. Então, a consolidação do capitalismo, independência das colônias e outros fatores mudaram a configuração econômica e política do mundo. Os avanços tecnológicos, que é o motor, né? A eletricidade, energia elétrica, o rádio, na época o telégrafo, não eram tantas novidades, mas hoje não são consideradas tantas, mas para a época era o máximo, né? Os meios de comunicação aproximaram as nações e o choque de interesse ficou latente, ficou muito evidente, ficou muito próximo, né, o choque de interesses. E aí nós vamos ter, então, a eclosão
da Primeira Guerra Mundial. Por que eu estou me referindo à Primeira Guerra Mundial? Porque é a situação geradora de aprendizagem do teu livro. Se você pegar o teu livro e der uma olhadinha lá, você vai ver que é isso. Vamos continuar aqui, então, como é que se deu essa passagem da modernidade, né? Surgiram as grandes corporações, porque as pessoas que tinham dinheiro cada vez conseguiam mais através das indústrias, bancos surgiram, né? Empresas petrolíferas. Eu acho que a primeira empresa de petróleo surgiu nos Estados Unidos, né? Montadoras, você lembra do Henry Ford, que consegue diminuir muito o tempo de fabricação de um carro através do trabalho em série. O mercado financeiro, os bancos, a bolsa de valores, aí vieram os trusts, cartéis, a globalização e, infelizmente, então, temos as duas grandes guerras por causa de choque de interesse. Não é por acaso, não é do nada que surgiu as duas grandes guerras, é porque não dava mais para viver entre as grandes potências, eles estavam disputando muito o mercado, né? Nós tivemos, depois das guerras, todo o arsenal bélico que foi desenvolvido para as guerras e sobrou, eles foram, então, adaptados para uma corrida espacial e temos a Rússia e os Estados Unidos aí disputando o espaço, né? A exploração desenfreada dos recursos naturais, que começa a comprometer, né, a sustentabilidade do nosso planeta. A Guerra Fria, fria porque nunca aconteceu, era apenas uma ameaça, né, constante. E a queda do Muro de Berlim, que aconteceu no dia 9 de novembro de 1989. Eu acho uma data fácil para você, porque é 9 do 9 do 9, né? Claro que novembro é 11, mas na pronúncia, novembro. Novembro, bem antigamente, era o mês 9, por isso que ele leva esse nome, novembro, porque o ano começava em março. Março era o primeiro mês, por isso que fevereiro é curtinho, porque fevereiro era o último, né? E aí, voltando aqui, então, o mundo acabou se polarizando. Nós temos, de um lado, a direita, que normalmente está atrelada ao capitalismo, e a esquerda, que normalmente está atrelada ao socialismo. É polêmico, mas foi assim que aconteceu, né? Então, o capitalismo surgiu, cresceu, se desenvolveu, ganhou, deitou e rolou. Aí vem o socialismo para bater de frente. Aí, por um tempo, o socialismo fez um papel interessante. Por quê? O capitalismo era selvagem. E aí ele precisa se lapidar. Ele precisa se tornar mais humano. Hoje nós trabalhamos, em média, 8 horas por dia. Já não é tão ruim quando você pensa que lá no século XIX a pessoa trabalhava 16. O dia tem 24. Sobrava 8 horas para dormir, para se alimentar, para sair fazer alguma coisa, caso fosse necessário. Então, a pessoa, de fato, trabalhava num regime muito próximo de uma escravidão. Bom, agora eu coloco uma atividade para você refletir, 30 segundinhos apenas, né? Nosso tempo é sempre curto. Tanto a esquerda quanto a direita têm falhas. Se, infelizmente, você não admite que a esquerda e a direita têm falhas, talvez seja necessário estudar mais um pouquinho, né? As duas têm falhas, sim, vamos ser bem sinceros. Aponte as falhas em ambas do modo mais imparcial e impessoal possível. Tente imaginar o seguinte: se você é de direita, eu vou apontar por quê? Porque eu quero melhorar a direita. Se eu sou de esquerda, eu vou apontar na esquerda, porque eu quero melhorar a esquerda. Aponte nas duas, mas como se você não fosse de nenhuma tendência política. Eu te dou 30 segundos para você responder e eu volto logo na sequência para a gente comentar.
Talvez você esteja me xingando aí no polo, né? Não deu tempo nem de discutir aqui, o professor já está voltando. Mas você pode fazer aí a tua resposta e a tua postagem. Chegando aqui, eu paro o que eu estiver falando e nós vamos conversando, tá? Isso aqui é uma sala de aula, embora você distante fisicamente, né? Mas pela tecnologia nós estamos próximos. E eu estou aqui para trabalhar para você. O que você tiver de dúvida, concordando, discordando, o professor não é dono da verdade, eu sempre falei isso, né? A gente aprende junto, eu já aprendi muito com meus alunos, graças a Deus, né? Bom, então vamos para o nosso ponto 4.2. Esse aqui sim você encontra no teu livro, lá, mas está como 4.1. A consolidação do Estado liberal no século XIX, 1800 e pouco. Então aqui nós temos um livro, né, que é a Bíblia praticamente do liberalismo, que é A Riqueza das Nações, do Adam Smith. Adam Smith é um dos primeiros teóricos, junto com o John Locke, eles vão traçar aquilo que depois ficou conhecido como liberalismo e capitalismo. O liberalismo é a versão política do capitalismo, e o capitalismo, a versão econômica do liberalismo. O que é o liberalismo? A ideia de que a economia tem que estar liberada da intervenção do Estado. O Estado não deve se intrometer muito em questões econômicas, de produção, de circulação, de venda. Deixa isso para os donos do mercado, o dono da indústria, ele que vai fabricar e vai colocar o preço. O Estado não pode ficar intervindo muito. E eu quero só te chamar a atenção porque liberalismo é diferente, é o contrário, inclusive, de libertário. O liberal é de direita, o libertário é de esquerda. Libertário é libertar as pessoas da opressão do Estado e da economia. Então, o liberalismo se consolidou, se fixou mesmo definitivamente, com as seguintes bases: valorização e defesa da propriedade. Começa assim. Se você pegar o John Locke, que eu falei na aula passada, ele vai dizer que nós nascemos com 3 direitos: vida, liberdade e propriedade. E ele acentua esse daqui. Tarefa do Estado é proteger a propriedade. E ele fala que a nossa primeira propriedade é o nosso corpo. E baseado na Bíblia, que diz, tudo o que conseguires com o suor do teu rosto será teu, ele diz que o Estado tem que garantir tudo que a gente conseguir gerar de riqueza, né? O Estado, a incumbência do Estado, a tarefa do Estado é garantir a nossa propriedade, a nossa riqueza. Propriedade aqui não é só terra, né? Por exemplo, uma loja, uma indústria, um banco, uma casa, tudo é propriedade, né? E também tem como premissa básica o liberalismo, a liberdade de comércio, o Estado não intervém, e a liberdade de produção. Um contrato de trabalho, que nós chamamos aqui no Brasil carteira assinada, né? E um choque de interesse entre patrão, burguês aqui, eu gosto de usar mais o termo patrão, porque para nós burguês não diz nada, nós não temos burgos, né? Nós temos vilas, que é um pouquinho diferente. Então, patrão e empregado. Você sabe que o termo proletariado vem de prole, que é filho. Então, o empregado, na visão de quem criou esse termo, o proletariado é aquele que tem uma preocupação em sustentar os filhos. A maior preocupação dele é com a prole, é com os filhos. Por isso, ele é o proletário, ou proletariado. Mas o choque é entre patrão e empregado, em linhas gerais, né? Individualismo econômico e busca de lucro. A mola propulsora do capitalismo é a busca de lucro. Quanto mais você consegue lucro, mais você consegue mercado, mais você consegue se manter, e o Estado não deve se intrometer nisso. Na França, na Inglaterra, no final do século XVIII, por ali, houve uma discussão para ver como é que deveria ficar essa relação entre economia e Estado. Porque quem manda no mundo hoje é a economia. Tem gente que fala a igreja manda. É de rir alguém falar disso. A igreja não manda nem nos seus próprios fiéis mais. Você quer um exemplo? É proibido, por exemplo, o uso de preservativo, de anticoncepcional. Mas o mundo inteiro usa, nem se incomoda disso, talvez nem saiba que é proibido, né? Então a igreja não manda mais. Quem manda no mundo é a economia. Então lá no final do século XIX foi feita uma reunião para decidir como é que o Estado devia se relacionar com a economia, e até que alguém, no final, assim como que dando a solução máxima, ele falou numa expressão em inglês, laissez-faire. Laissez-faire significa deixe fazer. Deixe fazer.
A expressão é maior, né? Deixe fazer, deixe acontecer, deixe passar. O mundo vai por ele mesmo. Isso ficou conhecido como fisiocracia. A física, a natureza. Cracia, poder, né? Nós já estudamos isso, né? Então, a natureza se regula automaticamente, não precisa ficar intervindo. O Estado tem que lavar as mãos, deixa o mercado correr como bem entender, digamos assim, tá? E aí, até 1917, o capitalismo consolidado, a sociedade burguesa, não tiveram nenhum opositor. Até 1917, desde que surgiu lá em 1500 e pouco, que ele vai se formando, ele se apresentava como o único modelo, como se fosse natural, espontâneo, não tem outro modelo. O capitalismo é o único. E havia derrubado, como eu já disse, o feudalismo. Acontece que depois de 1917 apareceu uma alternativa, que foi o comunismo soviético. Pretendia ser um modelo alternativo, mas na compreensão de alguns acabou também repetindo os velhos erros do modelo anterior. É uma época, como esse livro mostra aqui, dos extremos. E o grande perigo nosso talvez seja os extremos, tanto de direita quanto de esquerda, visões totalitárias, a intolerância. Nós devemos aprender a discutir política sem nos agredirmos. Você enquanto pai, vamos supor, você não tem direito de exigir do teu filho que vote no teu candidato. Ele é livre. O marido não tem direito de exigir da mulher que vote. Aliás, era bom que o marido nem soubesse em quem a mulher votou e nem os filhos e vice-versa. Cada um segue a sua consciência. Aí é democracia. Se você exige das pessoas próximas de você, vote no meu candidato, aí não é democracia, é uma imposição. Não se exige isso. É uma questão de respeito, é uma questão de civilização, de educação. Como a gente diz, política não se discute. Se discute sim, mas no bom sentido, no sentido da dialética. Lembra da dialética aristotélica que nós falamos aqui? A gente busca a verdade. Deixa de lado aquilo que nos divide e fortalece aquilo que nos une. Assim nós conseguimos fazer uma nação educada, polida, né? Uma nação evoluída, inclusive. Nós conseguimos discutir futebol, né? Sem acirrar os ânimos, então nós devemos aprender a discutir de tudo um pouco, sem precisar se agredir. Agora eu coloco uma atividade para você, te dou 30 segundinhos para você responder. Imagine e explique, né, se possível, como poderia ser uma terceira alternativa que se contrapusesse tanto ao socialismo quanto ao capitalismo. Seria possível isso? Não precisava você ser capitalista nem socialista. Tem uma terceira alternativa, digamos assim, que agrada os dois, né, ou apresenta pelo menos uma outra opção. 30 segundinhos para você pensar nisso, isso é um exercício filosófico. Se você já leu a unidade, vai ficar mais fácil, porque lá aparece, né? E nós vamos falar dela daqui a pouco. Eu te dou 30 segundos para você responder e eu já volto na sequência para comentar.
O exercício filosófico é pensar o impensável, né? Por isso que essa atividade pode ser enquadrada desse jeito. Nós temos aqui a contribuição de um polo da Bahia, eu agradeço muito, fala, estamos precisando de uma terceira opção, inovação no sistema. É claro que se refere ao sistema político, né? E aqui também tem um polo de São Carlos, mas aqui está São Carlos Santa Catarina, né? Eu acredito que seja isso. Muito obrigado pela contribuição. Os alunos acreditam que deveriam juntar as duas formas de pensar, gerar conflitos e criar uma outra maneira de pensar e agir. Isso, eu acredito que o conflito seja aquilo que nós colocamos no último slide da aula passada, né? Conflito de ideias, né? Não conflito de bélico, de força, nesse sentido, né? Que os gregos chamavam de dialética. Esse confronto, esse debate é a dialética, né? Eu não vou dar a resposta para vocês. Por quê? Porque vai aparecer daqui a pouquinho. Se alguém leu a unidade, já sabe ao que eu estou me referindo, né? Temos agora, então, a seção 4.3, que no teu livro é 4.2, o socialismo e a crítica ao modelo capitalista. Então, nós só tínhamos o capitalismo, e aí, quando o socialismo surge, ele tenta fazer uma crítica. Mas a nossa pergunta ainda é uma alternativa viável? Por que essa pergunta? Porque nós já tivemos tantos países que aderiram ao socialismo, e hoje nós temos praticamente uns 5 ou 6 no mundo. Nós temos mais de 200 países, né? É curioso, inclusive, que nós temos mais países que fazem parte da FIFA do que países que fazem parte da ONU. Então, o esporte parece que está unindo mais do que a política, de certo modo, né? Em 1917, já falamos, então nós temos a Revolução Russa comandada pelo Lenin. 1917, se não me engano, ele faleceu em 1922. Daí vem o Stalin, aí muda de figura. O Stalin, ele é mais ditador. Ele fica no poder 35 anos, governa com mão de ferro. Já o próprio Lenin não colocou o marxismo do Marx, né? Ele colocou o marxismo numa interpretação dele. Em 47, depois da Segunda Guerra Mundial, a China era conhecida como quintal do mundo. E ela era dividida entre vários países, Alemanha, Rússia, Inglaterra, França e Japão. Tinham pedaços da China. A China era o quintal do mundo, você encontra isso no teu livro didático. Aí vem o Mao Tse Tung. O Mao Tse Tung faz uma revolução, muita gente morre, né? E aí isso em 40 e pouco, depois em 66 faz uma reforma e implanta o socialismo e está até hoje lá. Hoje, a China é a segunda maior economia do mundo. E já foi, como eu disse há pouco, o quintal do mundo. É a segunda maior economia. Em 59, nós temos a Revolução Cubana, que é o Fidel Castro que vai fazer. E a Revolução Cubana tem um agravante, né? Cuba está a 100 quilômetros dos Estados Unidos. Cuba tinha um ditador de muitos anos chamado Fulgêncio Batista. As pessoas estavam descontentes, pegaram nas armas Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos e derrubaram o Fulgêncio Batista. Acontece que o Fulgêncio Batista estava muito alinhado aos interesses americanos, a tal ponto que, segundo relatos, os Estados Unidos se encontravam no Pentágono para decidir onde seria colocada a 51ª estrela na bandeira. Os Estados Unidos têm 50 estados e 50 estrelas na sua bandeira. Cada estrela é um estado. E precisava colocar a 51ª e ia ter que mexer na ordem das estrelas, né? Então, eles já estavam estudando como faria isso. E aí, quando o Fidel Castro e o Che Guevara e outros tomaram o poder, aí meio que comprometeu os interesses deles. E aí, o Fidel Castro foi nos Estados Unidos pedir apoio. Aí, os Estados Unidos não quis apoio porque eles já apoiavam o Fulgêncio Batista. E aí a Rússia deu apoio para Cuba porque era estratégico. Cuba está a 100 quilômetros. Pode ser o quê? Pode ser uma base de mísseis, por exemplo. Aí começa a Guerra Fria e que vem se estendendo até a década de 80, né? Fria por quê? Porque é uma ameaça. Nunca aconteceu guerra nenhuma. A Rússia e a China, a Rússia e os Estados Unidos, você olhando o mapa assim de frente, como a gente normalmente vê, parece que está longe, tem toda a Europa no meio e tal. Mas quando você vê no globo, no Ártico, né? Eles estão bem próximos, lá por cima seria possível eles guerrearem, jogam uma bomba daqui, outra dali, né? O Estreito de Bering também está bem próximo do Alasca.
Então, eles não são países distantes, nós somos muito próximos, inclusive. Bom, voltando aqui, nosso questionamento é o seguinte: é melhor ter duas alternativas ou apenas uma? Tem gente que não quer concorrência. A esquerda, de repente, quer acabar com a direita quer acabar com a esquerda. Será que não é melhor deixar as duas? Porque, de repente, uma põe limite à outra? É um questionamento. O socialismo oferece perspectivas para o futuro? Ou já morreu? Se ele morreu, que outra visão poderia se colocar como um limitador para o capitalismo, né? Modelos socialistas incorrem nos mesmos erros dos modelos capitalistas? E aqui sim existiria uma terceira alternativa. Estudos indicam que eles acabam incorrendo nos mesmos erros, né? Mesmo que seja política de direita ou de esquerda, quem faz a política são homens, são seres humanos, e nós todos somos passíveis de fragilidades, de vaidades. Talvez o maior pecado na política seja a vaidade. Um quer ser maior do que o outro, né? Um quer aparecer mais do que o outro. Não é competência, é competição apenas, né? Competição é saudável, mas a vaidade, às vezes, é o veneno que estraga a competição. E às vezes, no âmbito político, de direita ou de esquerda, acaba sofrendo desse mal. Bom, voltamos aqui, então, em 1922, cria-se a União Soviética, composta por 16 países sob a liderança da Rússia. É uma iniciativa da Rússia, os países próximos ali, países que a gente só ouviu falar na década de 90, porque eles tinham sumido, né, dentro da União Soviética. Cazaquistão, Uzbequistão, né, tantos outros países pequenos ali próximos, né, a Geórgia mesmo. O socialismo prefigurou uma sociedade sem dominação política e exclusões sociais. Esse era o lema, né? Que deveriam ser todos iguais, não tem exclusão, tudo é de todos, né? O Estado vai providenciar uma vida boa e digna e tal. Aqui os trabalhadores eram submetidos até então, mas algumas ideologias socialistas geraram novas formas de totalitarismos. Então você pega Cuba, o Fidel Castro entrou no poder e ficou até morrer. Mao Tse-tung ficou até morrer. Lenin entrou na Rússia e ficou até morrer. O Stalin veio, ficou até morrer. O que é isso? Isso é totalitário. O que é totalitário? Quando o governante tem a totalidade dos poderes. É só ele que manda, é só ele que decide. A igreja foi totalitária na Idade Média. O Hitler, Mussolini, Franco, todos eles foram totalitários. Stroessner no Paraguai, Pinochet no Chile. Aqui no Brasil, acredita-se que o Getúlio Vargas possa ser considerado um governo totalitário. Às vezes você encontra totalitário, outras vezes encontra absolutista, né? Então é quando a pessoa tem plenos poderes, é ele que decide tudo. Bom, chegamos no momento da aula que eu vou dar um tempinho para você, caso queira, porque até agora eu estou colocando atividade e supostamente você me responde as atividades. Mas às vezes você lê alguma coisa no livro, não entendeu, ou às vezes você não concorda com o que eu estou falando, eu não sou dono da verdade, volto a dizer. E a minha visão política é neutra, porque você tem direito de ter a tua visão política, e eu respeito isso. Talvez seja uma das coisas que a gente tem que aprender a respeitar sempre, a tua visão, seja política, seja religiosa, seja a tua tendência sexual, o que for, nós temos que aprender a respeitar. Por isso que na aula 2 nós falamos de tolerância, diálogo, respeito, solidariedade. O mundo que nós vivemos exige isso. Eu tenho que aprender por quê? Porque no meu dia a dia, no meu trabalho, eu vou encontrar pessoas diferentes. E eu não quero causar sofrimento para essas pessoas e não quero sofrer. Isso pode comprometer até a minha saúde. Então eu preciso ter uma clareza de quais são os meus valores, mas eu respeito os teus valores também. Você tem todo o direito do mundo de ser do jeito que você é, né? Sem briga, sem rixa, sem contenda, sem amargura. Assim a gente consegue viver bem. Então eu te dou 30 segundinhos para você entrar em contato, caso tenha qualquer coisa. Não tendo, eu já volto na sequência e a gente continua a nossa aula.
Bom, apesar de nós deixarmos um tempinho aqui, até para lembrar que você pode entrar em contato conosco a qualquer instante, se você se imagina numa sala de aula, é como se você tivesse levantado o dedo. Mas isso pode acontecer a qualquer momento, não precisa ser especificamente nesse momento. Chegamos no nosso ponto 4.3, no teu livro didático, e aqui para nós é 4.4. O título dele é A Social-Democracia e o Estado de Bem-Estar Social. Se você lê o livro antes da aula, você vai ver que a social-democracia aqui, em muitos lugares, é apontada como a terceira alternativa. Então, ela faz uma espécie de uma junção. Ela é um capitalismo mais brando, é um capitalismo que pede para o Estado que tenha também um viés social. Por isso que chama social-democracia, que o Estado não lave as mãos diante da pobreza, diante das desigualdades sociais e assim por diante. Então, nós tivemos um conceito só, né? Social-democracia e o Estado de bem-estar social, porque vai defender que o Estado tem que se preocupar com isso aqui, com o bem-estar social. Houve uma reação da Europa ao modelo socialista. O socialismo ele é extremista, o capitalismo também é extremista. E aí, então, a social-democracia aparece como sendo uma opção. Os anos dourados do capitalismo, principalmente nos Estados Unidos, é de 49 a 73, que foi a época que a social-democracia prevaleceu. Nós temos aqui, fazer só uma pausazinha, que tem uma contribuição do Polo de Tocantins, agradeço muito. Daqui 10 anos, acredita termos um país socialista ou capitalista? Aí é uma pergunta, né? Não politicamente falando, mas talvez pela expectativa do século XXI. É difícil falar disso porque o socialismo de 200 países que tem no mundo, o socialismo hoje sobrevive em 5. A segunda maior potência do mundo é socialista, que é a China. O Brasil nunca teve uma experiência socialista, porque a premissa básica do socialismo, extinção da propriedade. Então, se o Brasil um dia tivesse sido socialista, os bancos ficariam por conta do Estado, e nós nunca foi feito isso no nosso país, as empresas seriam do Estado, o mercado, o comércio seria do Estado, ninguém tem mais nada de seu. E isso é o socialismo. Tudo agora é do Estado, ninguém tem propriedade nenhuma. Você mora no teu apartamento, cobertura, o apartamento é do Estado. Se não precisar, o Estado pega de você e você sai daqui. Então aí é socialismo. Nós não passamos por isso, que eu saiba, né? Nós tivemos uma tendência de esquerda, né? E agora nós temos uma tendência de direita. É ótimo isso. O Rousseau fala que a rotatividade no poder é uma necessidade. Isso faz a gente crescer. Pela primeira vez na história, praticamente, nós estamos discutindo política. Os europeus discutem política há anos. Nós começamos a discutir agora, mas nós não aprendemos a discutir. Nós vamos discutir política, nós nos ofendemos. Não pode ser assim. A política a gente tem que aprender a discutir, claro, com seriedade, mas como a gente discute futebol. Você vai no time do teu adversário, às vezes, e termina o jogo, vocês vão tomar cerveja junto e fazer churrasco junto, cada um com a camisa do seu time. Nós sempre fomos um país tolerante, o Brasil é conhecido pela tolerância religiosa e tudo mais. Agora, em termos políticos, nós estamos nos agredindo demais. Isso depõe contra a gente. Parece que nós éramos um país evoluído, porque nós éramos tolerantes. Até ensinando outros países como é que se faz tolerância. Onde um rabino e um pastor e um padre tomam café juntos, né? E uma pessoa de direita e de esquerda passeiam juntos, tiram férias juntos. Agora não. Agora você é de direita, você é de esquerda, sai fora. Por quê? Porque a esquerda diz, a direita não aceita crítica. E a direita fala a mesma coisa da esquerda. São extremistas, não aceitam crítica. Então, nós fazemos a direita e a esquerda. Quem não aceita crítica, nós não aceitamos. Então, é um sinal de civilização a gente poder discutir ideia e não as pessoas, né? Voltando aqui ao estado de bem-estar social, aqui você vai ter a figura de John Maynard Keynes, aparece o nome dele aqui curtinho, Keynes, né? Apareceu ali isso. É John Maynard Keynes, o nome dele é um economista inglês, inclusive ganhou prêmio Nobel de Economia na época. Ele é o criador do bem-estar, da teoria do bem-estar social, da social-democracia. Nós tivemos o crash da Bolsa de 1929. E aí houve muita fome, muita miséria.
E o Estado teve que intervir. O John Maynard Keynes percebeu, se o Estado não intervier e ajudar principalmente os que mais precisam, o mundo vai se tornar um caos. Esse crash aqui não atingiu a Rússia. Por quê? Porque a Rússia estava fora do mercado. A Rússia não participava do mercado, estava isolada, estava blindada, de certo modo. Então, não é que o socialismo, nesse momento, se configurasse uma alternativa excelente e tal. Pode até ser isso, mas é que o comércio era fechado. E aqui atingiu os países capitalistas, principalmente os Estados Unidos. De que forma atingiu? Não sei se você já leu a esse respeito. Uma empresa começa a vender ações da sua empresa e muitas vezes ela não tem para pagar os acionistas. Mas como vem um acionista vender, para esse eu tenho como pagar. Vem dois, eu tenho como pagar. Vem três, eu tenho como pagar. Agora vieram todos os acionistas para vender as ações, eu não tenho como pagar, porque vieram todos de uma vez. É como quem deve, de repente, diz, olha, se vier uma pessoa hoje para receber o que eu estou devendo, eu até tenho dinheiro para pagar, mas se vierem todos, não vai dar. Então, foi o que aconteceu com as empresas norte-americanas. Uma especulação enorme, a bolsa crescendo, mas era uma bolha, era uma economia maquiada, fictícia. E quando percebeu-se isso, os acionistas ficaram com medo. Então, deixa eu vender. Se é desse jeito, deixa eu vender as minhas ações enquanto posso. E aí, todos correram para vender e as empresas quebraram. As empresas quebraram, aí veio fome, veio desemprego, né, veio miséria. E aí, o que cabe ao Estado? Vai dar o mínimo para eles. Tem que dar questão de saúde, de escola, até de alimentação, se for o caso. Tem que achar um jeito de gerar emprego, a economia tem que ser reaquecida novamente. Então, voltamos aqui. O que prega a social-democracia? Uma conciliação entre capital e trabalho, ou seja, um salário mais digno, menos exploração do trabalhador, uma grande estrutura administrativa. Por que essa estrutura administrativa? Porque você precisa estar atendendo aos cidadãos, às pessoas, né? Então, tem que ter uma estrutura administrativa voltada para a saúde, voltada para a escola, para a segurança e tudo mais. Uma crítica ao liberalismo, embora seja liberal, a social-democracia, ela tem uma tendência de esquerda, mas ela não é de esquerda, ela é liberal, tá? A social-democracia, ela é capitalista, mas é um capitalismo moderado. E um sistema de seguridade social, aposentadoria, quando a pessoa se machuca, fica afastada, fica recebendo. Os países nórdicos, Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, todos eles são sociais-democratas. Hoje, saiu, ouvindo rádio pela manhã, né, a lista do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do mundo todo. Primeiro lugar no mundo, Noruega. Segundo, Austrália. Terceiro, Dinamarca. Daí vem a Irlanda, né, vem a Suécia, vem os Estados Unidos, acho que está em oitavo, vem o Canadá, e o 10º, se não me engano, é Nova Zelândia. Mas eu quero dizer que entre os 10 países com o melhor IDH do mundo estão os países nórdicos. Qual é o regime dos países nórdicos? É socialista ou capitalista? É social-democracia. Isso serve para nós, para a gente tirar uma ideia que muitas vezes a gente tem, que nós temos que copiar um modelo que deu certo na Alemanha, modelo que deu certo na Austrália, eu já falei disso na aula passada, né? Você lembra? Modelo que deu certo nos Estados Unidos, no Canadá, vamos implantar aqui? Não, para cada região tem um modelo específico. Você lembra do Aristóteles, né? A diferença dos regimes justos e os regimes corrompidos, e aí embaixo tinha assim, qual é a causa da variação dos regimes? A índole do povo e a extensão territorial, dizia Aristóteles, que morreu em 322 a.C. Então, a política requer que se estude qual é a melhor forma de estabelecer a política em cada região. E agora eu coloco uma atividade para você, acompanhe aqui fazendo o favor. Por que a social-democracia sucumbiu em âmbito mundial, é claro? Seria possível reavivá-la? Quando chegou na década de 70, a social-democracia saiu fora. Eu vou já explicar no próximo ponto por que ela saiu fora. Então, seria possível reavivar a social-democracia? É um questionamento. Eu até não sei se você já conhecia as premissas da social-democracia, mas faz a gente pensar, né, em termos políticos. Te dou 30 segundos para responder essa questão e eu volto logo na sequência.
Nós temos uma contribuição aqui do Polo da Bahia. Eles colocaram o seguinte: precisamos observar as premissas primeiro, análise e observação para alavancar. Eu tenho a impressão que vocês pegaram isso lá da aula 1, quando falava do método racionalistas e empiristas, que daí eu falei do Descartes, observação, né, análise, o método dos empiristas, que fala muito de observação. O Descartes vai falar, você lembra disso? Evidência, análise, síntese e enumeração, ou revisão, né? Polo do Rio Grande do Sul, contribuindo também, muito obrigado. Como em qualquer regime, dependemos de bons governantes. Acreditamos que a social-democracia sucumbiu devido ao direcionamento dos que estavam no poder. A social-democracia é como se fosse assim, alguém tentando ajudar uma pessoa querida. As famílias, às vezes, fazem isso, né? Tem um irmão que está desempregado, aí quem pode vai ajudando, ou os pais, às vezes, lá a aposentadoria já não está sendo suficiente, cada um ajuda um pouquinho. Então, a social-democracia, para você guardar, foi mais ou menos esse período, que vai lá do creche da Bolsa, vem até 1973, sendo o período áureo de 49, depois da guerra, né? Então, o governo, como se ele estivesse ajudando. Olha, vocês estão precisando, eu vou ajudar, então... Tem aqui a bolsa disso, bolsa daquilo, né? Aí, quando chega num determinado momento, de gente, agora não aguento mais. Que momento foi esse? Foi em 1973, porque ali teve a crise do petróleo. E o governo daí começou a ficar fraco de cash. E aí ficou oneroso ficar ajudando as pessoas com aposentadoria, com o sistema de saúde, isso e aquilo. Então, corta isso. Aí entra o neoliberalismo, que vai ser o nosso tópico agora. Mas antes tenho aqui a contribuição do Polo de São Carlos, Santa Catarina, agradeço mais uma vez. Seria uma boa ideia o Estado poder intervir para auxiliar nas decisões, se o Estado fosse espelho de boas administrações e não somente de escândalos como está acontecendo. Obrigado pela contribuição, é mais ou menos o que aparece no Brasil, né? Sempre é bom falar da política em âmbito nacional, mas também pensar em âmbito mundial, né? Então, o neoliberalismo vem para, digamos assim, eu não tenho mais como ajudar. Então, agora vocês se viram por conta, né? Às vezes acontece isso, você ajuda, chega um momento que você fala, olha, infelizmente agora está pesado, eu não consigo mais, vê o que você consegue aí por conta. E aí vem o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Então, o neo é novo, né? É um prefixo, novo liberalismo. O liberalismo mais radical ainda. Aí é o Estado mínimo mesmo. Tarefa do Estado é apenas fazer leis, proteger a propriedade, fazer com que a justiça se efetive, se realize, mas não vai intervir mais. Então, se desfazer da máquina estatal, vender empresas, como nós fizemos aqui no Brasil, nós tivemos uma experiência de social-democracia no governo do PSDB. O PSDB, inclusive, é partido da social-democracia, né? Que é o que nós estamos falando aqui. Mas ele foi um neoliberal. Eles venderam as empresas, privatizaram, né, as empresas estatais. E, então, é a premissa básica do neoliberalismo. O Estado não pode ter uma máquina muito pesada, tem que ser enxuto. Seção 4.5 da nossa aula, que lá no teu livro é 4.4, que é a última, né? O neoliberalismo e suas manifestações no mundo contemporâneo. Então, essa é a última, vamos dizer assim, a última modalidade que o capitalismo se apresenta. Se apresentou como liberalismo, se apresentou como social-democracia e agora o capitalismo se apresenta como neoliberalismo. Michael Wright é um ativista americano, né, que é bastante conhecido e polêmico e os políticos chegam a ter medo dele. Ele culpa a influência de corporações nos governos pela crise política e afirma que os protestos são ineficazes e precisam se reinventar. Eu gostei dessa parte aqui que os protestos são ineficazes. Por quê? Porque há pouco tempo no Brasil nós tivemos uma paralisação de caminhoneiros. E o país todo, né, praticamente, ficou do lado dos caminhoneiros, e se não for assim, a gente não consegue nada, mesmo que seja difícil, mas é as duras penas que nós conseguimos que as nossas reivindicações sejam aceitas, enfim, ficaram do lado e demorou, né, causou até um certo transtorno, a iminência de acabar combustível, não poder sair de casa, né, quem não passou por isso, né, não tinha, onde tem gasolina, onde tem álcool e tal. E aí o governo atendeu a reivindicação dos caminhoneiros.
Só que deu, acho que 1 mês ou 2 no máximo, voltou o que era, ninguém mais reclamou. É isso que esse Michael Wright está falando. Aparentemente, eles vão nos atender. E, de certo modo, até eles gostam que tenha essas reivindicações, porque dá a impressão de que o povo é atendido. Mas ele é atendido num primeiro instante e depois volta. Se não tivesse reivindicação, talvez o povo saísse quebrando tudo. Então, faz a reivindicação. Vamos demorar, vamos negociar, vamos atender as duras penas, porque dá a impressão assim, né, que o governo está atendendo aquela conclamação nacional e de repente vai ver, atende por um tempo. Isso é ineficaz. Tá? E as políticas neoliberais, como é que elas se sustentam? Aqui está a foto dos 2 maiores expoentes do neoliberalismo. Não sei se você lembra, a Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra inglesa por muitos anos, na década de 80, e o Ronald Reagan, que era aquele ator de cinema, se tornou presidente norte-americano, né? As políticas deles eram neoliberais. E deu certo no país deles. O país deles é um país que tem muitas colônias, digamos assim. Não é colônia porque hoje não se permite mais falar em colônia. Eu digo colônia porque a colônia, ela fornecia 3 coisas, M, M, M. A colônia fornecia 3 M's lá no final do século XVIII, que era matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Por que eu falo que os neoliberais têm colônia? Porque eles pegam a matéria-prima do Brasil, da China, da Tailândia, em qualquer lugar do mundo, né? Daí eles têm a mão de obra, onde eles instalam uma multinacional, então tem a mão de obra barata, a gente sabe disso. É bom trabalhar numa multinacional, com toda certeza, mas o trabalho que você faz aqui é 1/3 do que você ganha 1/3 do mesmo trabalhador no país de origem. Seja alemão, americano, chinês, seja o que for. É bom trabalhar, claro que é. Mas eles não vêm para nos fazer caridade, eles vêm porque aqui é mais promissor, é mais rentável. E o mercado. Então, eles têm matéria-prima, mão de obra e mercado, como tinha na época da colônia. Então, não mudou muita coisa. Por isso que o neoliberalismo dá certo para eles, porque tem que ter colônia. No Brasil dá certo? O Brasil tem colônia? Se o Brasil tiver colônia, né, que consiga colocar esses 3 elementos aqui, talvez dê certo. Né? Então, eles pregam o neoliberalismo, a reestruturação produtiva. É preciso produzir de uma outra maneira, seja terceirizado, né? Seja através de trabalho com máquinas, enfim, né? Aumentar a produção e tudo mais. Globalização, a mercadoria deve circular em todas as nações do planeta. Privatização, que nós estamos tendo bastante no Brasil, né? Nós entramos numa onda de terceirização. Privatização, quando o governo tem empresas, como aconteceu aqui no Brasil, a Vale e tantas outras empresas foram vendidas, né, foram privatizadas. Normalmente é capital externo que entra no Brasil, dificilmente os empresários brasileiros têm dinheiro para comprar essas empresas, quando compram são pequenas participações. Flexibilização dos contratos de trabalho, então você já entra como se fosse um contrato por um tempo, por um período, ou você pega uma atividade, você vai produzir lá 100 pares de sapatos, 100 peças de camisas, assim por diante. Então, flexibiliza os contratos, né? Não é um contrato assim, tipo carteira assinada, e precarização das condições de trabalho, porque normalmente o trabalho não atende às reivindicações do empregado, no sentido de ter um vale-transporte, de ter um plano de saúde, né? Então, as condições de trabalho, as instalações, inclusive, eles trabalham muitas vezes em casa até, então elas ficam precarizadas. Bom, ainda tem mais algumas consequências do neoliberalismo. A perda do poder do Estado, porque quem passa a mandar é a economia, né? A economia coloca e tira quem quer no poder, os grandes grupos econômicos. No Brasil, nós assistimos escândalos, inclusive, a respeito disso, né? Caixa 2, empresas empreiteiras bancando um político, seja em nível estadual, municipal, federal, banca um deputado, banca um vereador e assim por diante, e depois vem a contrapartida, agora você vai arrumar as verbas para a gente poder colocar
o nosso pessoal para trabalhar. Então, é uma negociata que se faz, né? Aumento da concentração de renda. O Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo, as desigualdades sociais, por quê? Porque a renda está concentrada nas mãos de poucos. Instabilidade financeira mundial, não é apenas local, né? E o melhor exemplo disso talvez seja a crise de 2008, quando quando os bancos quebraram e o Estado americano doou 3 trilhões de dólares para os bancos. O que o liberalismo prega? Que o Estado não deve intervir. Mas por que interviu em favor dos bancos? Desses 3 trilhões, 1% mataria a fome de 50 milhões de crianças por um ano. E 1% do que deu para os bancos, se tirasse, desse só 99, esse 1% mataria a fome, 1% mataria a fome de 50 milhões de crianças por um ano. E o descontentamento, por último, quanto à influência do capital especulativo na política. O que eu estou dizendo de você bancar um político e depois ele ficar num compromisso contigo, né? Bom, nós vamos ter agora mais uma atividade rapidinho e depois vem o Kahoot, que eu quero que você já fique preparado aí para entrar no Kahoot. Enquanto vocês vão respondendo essa daqui, eu já vou preparar o nosso computador aqui. Então, a atividade que nós colocamos aqui é o seguinte: tornar-se político passou a ser uma opção atraente e rentável, uma aposta, né? Você investe, se você ganhar, você vai tirar muito mais do que você investiu. Então, é uma aposta. Como mudar essa mentalidade? Falta 11 minutos para acabar a nossa aula e nós temos o Kahoot. Então, eu te dou 30 segundinhos para responder essa questão e eu volto logo na sequência. Que me dera. Bom, mudar essa mentalidade não é algo fácil. Por isso que a nossa primeira aula falava da formação do pensamento. E eu cheguei a comentar com vocês que a mentalidade que formou o nosso povo, infelizmente, é algo que tem que ser repensado. Nós temos uma mentalidade de tirar vantagem, de levar lucro. A pessoa desonesta, ela não é chamada de safada, ela é chamada de esperta. Então, parece que não machuca tanto, né? Enfim, é difícil mudar essa mentalidade. Bom, chegamos no momento do nosso Kahoot. Você acessa aí através do teu tablet ou celular ou notebook, qualquer lugar que você consiga acessar a internet. E você vai acessar isso aqui, vai colocar aí o kahoot.it, que está aqui em cima. Ó, aqui onde eu estou circulando. Isso, coloque o nome e, de preferência, o local onde você se encontra, o estado, né, se for possível, o polo. E eu vou fazer uma revisão da aula de hoje. Então, aqui eu vou abordar com vocês os tópicos mais importantes. É bom que você já vai ter uma certa ideia, né, de como é que vai cair as questões na prova. O nosso banco tem mais de 1.200 questões. Dessas 1.200, acho que vão tirar 16, mudou, né, a modalidade agora. Tira 16 questões para você, sendo que dessas 16 você tem que responder pelo menos 12. Então, aqui você já tem uma certa ideia. E, além disso, aqui você erra e não é penalizado. Não tem problema nenhum errar, você não está ganhando nada, a não ser, de repente, o prazer de ver o teu nome aparecer ali, mas eu acho que isso é tão pouco, né? O importante é participar mesmo. E aí, como é que funciona? Você já sabe, é a quarta e última aula, você tem que acertar a questão, ninguém ganha errando, né? Tem que acertar a questão e quanto mais rápido você acertar, maior a pontuação. E quem faz essa análise? O próprio sistema faz isso. Eu fui falando aqui para poder te dar um tempinho, porque eu sei que em alguns lugares é difícil o sinal e tal. Não sei nem se os polos liberam, né? Mas eu acho que deveria liberar, mas quem sou eu para falar? Então,
Nós temos aqui já alguns jogadores, eu vou dar o pontapé inicial, mas caso você não tenha conseguido, vai tentando, porque sempre tenho dito isso, né? Às vezes a pessoa erra e até mesmo quem entrou depois acaba conseguindo um lugarzinho ali. E o importante mesmo é aprender. Então a primeira pergunta, atenção, vamos lá, a primeira pergunta coloca o seguinte, são 5 perguntinhas, tá? Então a primeira questão, primeira pergunta. A base do liberalismo e do capitalismo, que é a mesma, né, se compõe pela valorização da liberdade, da fraternidade, da propriedade ou da igualdade. Teve uma turma que errou bem isso aqui, viu? Eu cheguei a grifar, eu circulei para vocês, falei, essa aqui é a base do liberalismo. O homem tem direitos naturais. E John Locke afirma isso daqui. Circulei 2 vezes no mesmo slide para você gravar bem. Fiz de propósito porque eu sabia que ia cair essa questão aqui. Qual é a base do liberalismo ou do capitalismo? Olha lá, a maioria coloca a liberdade e a correta é a propriedade. O liberalismo tem um compromisso de proteger a propriedade e isso já começa com John Locke. Então, olha aí, Rafael, Jaru, Saulo, Américo e Contábeis, a NPS, não sei o que é essa sigla, mas enfim, olha aqui, estão bem próximos, né? Não estão muito distantes. Vamos para a segunda pergunta. Depois do crash da Bolsa, em 1929, o capitalismo se reinventou pela social-democracia, pelo socialismo, pelo neoliberalismo ou pelo marxismo. Lembra que falamos isso? Até escrevi aqui o crash, 1929. Depois disso, onde se percebeu que o capitalismo tinha algumas falhas e tal, o capitalismo se reinventou. Então, essa tendência que você vai assinalar, ela é capitalista, mas é uma modalidade mais amena. Social-democracia, socialismo, neoliberalismo, marxismo. Pela social-democracia. O neoliberalismo, gente, vai aparecer na década de 70. E nós estamos falando aqui de 1929, tá? Mesmo quem errou está aprendendo. Então, o Saulo, em primeiro, Contábeis NPS, que estava em quinto, já está em segundo, Américo, Flávia, aqui de Londrina, e o Rafael da Bahia. Muito bem, ótimo. Vamos lá para a terceira pergunta. O primeiro país a implantar um regime socialista foi a China, Cuba, a Áustria ou a Rússia? Qual desses 4 países foi o primeiro que implantou um sistema socialista? Como diz o professor Raimundo, não devia, mas vou te ajudar. Foi em 1917 que fez isso. A China, Cuba, a Áustria ou a Rússia? Chegamos a falar aqui na aula que até 1917 só tinha o capitalismo. E aí aparece um concorrente. Agora sim, fiquei contente. A Rússia. Vamos ver como é que está aqui. Saulo não mudou praticamente nada, né? E os pontos também estão bem próximos. Vamos para a terceira, né? Não, quarta pergunta. O economista que estabeleceu as premissas da social-democracia foi Adam Smith, John Maynard Keynes, Milton Friedman ou John Stuart Mill. 2 desses nomes nem apareceram na nossa aula. E o nome correto eu circulei, estava bem próximo aqui da nossa intérprete, eu circulei a figura, a imagem que estava ali embaixo, né? Embaixo da imagem tinha a referência. Qual desses 4 estabeleceu as premissas, a base da social-democracia? Foi? Isso, Keynes. A quarta e última, aqui está o Polo, mudou, Miguel apareceu e o Américo, né? Isso, o pódio está constituído. Agora é decisivo, a última pergunta e aí sai o pódio definitivo. Vamos lá, atenção. A intervenção do Estado, de acordo com a social-democracia, deve ser continuada, moderada, necessária ou útil. Como deve ser a intervenção do Estado, de acordo com a social-democracia? Essa não é muito fácil. Está no teu livro, né? Mas normalmente não se lê. O que era pedido que fosse lido o livro antes da aula. Como deve ser a intervenção do Estado de acordo com a social-democracia? 2 segundinhos. Continuada e, na verdade, ela é necessária. Intervir apenas o necessário. O pódio ficou Saulo em primeiro, Flávia e Contábeis a NPS.
Muito bem, vocês estão de parabéns. Mas, na verdade, estão de parabéns todos aqueles que participaram, porque, como eu disse, é uma revisãozinha, né, da nossa aula. E já nos encaminhando, então, para o nosso slide final. Acompanhe aqui comigo, fazendo favor. Os desafios para o futuro. Então, nós tivemos lá na antiguidade, na época quase pré-histórica, um homem definido como selvagem. Depois chegou uma época que o homem ainda avançava sobre os seus semelhantes, mas de forma mais organizada, por meio das guerras, desde a Grécia, da Roma antiga e tudo mais. Chegamos na Idade Moderna, normalmente alguns filósofos entenderam que o homem podia ser bom ou mal, você deve lembrar disso na aula 3, né? Nós temos ali o Hobbes falando que o homem é mau, o Locke falando que o homem é bom, o Rousseau falando que o homem é bom e se torna mal, e temos o Kant dizendo que o homem é egoísta. Se nós jogarmos aqui, talvez a gente perceba, ó, de selvagem melhorou, ficou mal, de mal melhorou. Se fala de selvagem, melhorou? Sim, porque o selvagem ele é extremamente violento, né? Mal, talvez nem tanto. Da egoísta, já melhorou um pouquinho. Então, quem sabe o nosso futuro seja aqui. Queira Deus que seja, né? Maior humanização das relações, economia e política com parâmetros éticos, humanos e responsáveis. A nossa economia é desumana, a nossa política é desumana. Criação de uma sociedade mais cooperativa e menos competitiva, que hoje a nossa sociedade é competitiva. E, por último, eu coloco aqui, se você já ouviu falar de economia solidária, é uma alternativa também. É um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver. Muita coisa que a gente compra não é preciso, é o mercado que impõe, é a moda, é o fato de ser conduzido pelos outros, isso é ruim. Aí você não é autônomo, lembra do fórum, né? De que forma poderíamos contribuir com as outras práticas sociais que contribuam para a criação de um mundo mais sustentável? Nós recebemos o mundo dos nossos pais e dos nossos avós. Eles viviam de uma maneira mais livre, mais solta, menos preocupados do que nós. Nós vivemos num mundo com mais medo, mais ameaça. Que nossos filhos e netos consigam viver no mundo que nossos pais e avós viveram, no sentido, né, de harmonia e tal. Nosso mundo vem mudando muito em termos de tecnologia. Então, que a tecnologia continue sendo uma bênção, mas que as nossas relações possam ser mais sinceras, honestas, mais tranquilas e harmoniosas, que o mundo de nossos filhos possa ser melhor do que o nosso. Esse planeta está emprestado para nós, né? Nós não podemos estragá-lo. Bom, essa foi a contribuição da disciplina Ética, Política e Sociedade. Espero que em alguns aspectos possa ter ajudado, né, a refletir, a melhorar, para que lá no teu trabalho você possa ser mais tolerante, possa fazer um ambiente gostoso, legal, mesmo com as pessoas diferentes. Isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para eles, né? Nós não podemos ser muito cabeça fechada. Nós temos que aceitar todo mundo do jeito que é, sem querer mudar os outros, né? Aí manter os nossos valores, mas nós temos que saber definir o que é valor e o que foi imposto, que não chega a ser valor, mas que a gente abraça e acha que é um valor. Muito obrigado pela tua companhia e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.